meu coração. O meu caminho, minha esperança. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de mar afora. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é meu coração. Aleluia. O meu caminho, minha esperança. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Aleluia, amém. Cristina, louvado seja Deus. Deus abençoe a toda a igreja. Em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor.
te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, amém? Vamos continuar adorando. Aleluia. Logo após esse louvor, o irmão Manuel dos Santos louvará, amém? Louvará o Senhor, amém? Um dia no Monte Carmelo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1, 2, 3, ok. No Monte Carmelo, um fato sem igual se deu ao profeta Elias e os profetas de Baal. Vieram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar. O profeta de Baal então gritará:
sentar em agonia, amar o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhe disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso ele não pôde ouvir. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar pra queimar. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar. Elias ergueu suas mãos e começou a orar, pedindo uma resposta de fogo no altar. Naquele mesmo, o milagre aconteceu. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar, fogo no altar, fogo no altar pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar pra queimar o holocausto. Tem que ter fogo no altar. Aleluia, amém, irmão Manuel dos Santos. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim molhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, mas não porque mereço, eu sei. E apesar de onde passei, tu conhece bem o meu.
não tenho nada a oferecer, oh meu Senhor, mas te dou minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada e faz a morada e habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado sobre ti. Vim molhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, mas não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conhece bem o meu. Aleluia. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, oh meu Senhor, mas te dou minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada e faz a morada e habita em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Calma em teu peito. Aleluias. E a mim, aleluias, me pega em teu colo, me acalma. Aleluia, Senhor. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou buscar o que eu perdi. Você pode reclamar essa noite da sua cura, do seu milagre, porque o Senhor prometeu que toda a sua palavra, todas essas promessas que estão apontadas para essa palavra é nossa, amém? Aleluia. Vou buscar o que eu perdi. Satanás foi quem roubou a paz, e o Senhor me abençoou, pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu não sabia, não tinha nada para oferecer, e por mais que eu lutasse, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando minha vida, mas quando de repente surgiu Jesus, dono do mundo, desceu profundo
foi ao inferno pra me salvar. Tenho a chave desta vitória. E aquele decreto, por terra cai. Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo que desceu do céu. Jesus é o mesmo que ao céu subiu. Vamos crer. Você crê que Ele está aqui? É a sua presença, é Ele que está aqui, Ele está ao seu lado. Creia, receba a sua cura. Aleluia, vamos crer. E tudo que era teu, o diabo devolver. Feliz sou eu. Você pode, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos adorar. Vou buscar. Tome sua bênção para você. Não deixe que nada roube nada de você. Você pode confiar nele. Ele é o provedor. Ele garantiu te dar vitória. Creia na sua cura. Creia na sua promessa. Cristo está aqui. Condenação por sem recurso. Eu não sabia, não tinha nada para oferecer. E por mais, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando minha vida. Mas quando surgiu o jeito, dono do mundo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quão insondável, quão insondável seu juízo e os seus caminhos. Quão profunda é as riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondável seu juízo e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. Glória a Deus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a honra, a glória, a Ele a glória. Glória a Deus, Santo. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para cantar, irmão? Tá assim mesmo? Glória a Deus. Vai deixar para depois? Então, bom, amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Ele é soberano. Ele é eterno, amém. Sublime graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sublime graça do Senhor, e a infeliz salvou. E o céu mais veio já Ele me achou. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Boa noite, irmãos, com a graça e paz do nosso Deus, amém? Você ama essa palavra? Nós vamos ler esta noite, né? Salmos 32. Salmos 32, versículo 7, somente o 7 e o 8. E 8, em Salmos capítulo 32. Quero saudar aos irmãos que estão ali, Catolé de Rocha, a irmã Maria, preciosa família da irmã Maria, irmão Chiquinho, a toda a sua família ali, Catolé, também no Pernambuco, nossa irmã Madalena Ferreira, e a todos que estão acompanhando, os irmãos Cajazeiras,
e todos sejam abençoados por Deus. Amém? Ele é quem abençoa, você crê assim? A nossa bênção vem dele. Amém? De nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 32, 7 e 8. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Pai bendito, como é maravilhoso, Pai, como é maravilhoso estar diante da Tua palavra, lendo a Tua palavra, Senhor. És refúgio para nós, é esconderijo para nós a Tua palavra, Senhor. É fortaleza para nós, Senhor. Obrigado por nos conceder estar aqui reunidos em Teu nome santo, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Sua palavra diz claramente, onde tem 2 ou 3 reunidos em Ti, em Teu nome santo, aí o Senhor se encontra. E nós cremos assim que a Tua palavra é a verdade, Pai. Pedimos o perdão pelas nossas debilidades humanas. Nos ajuda mais uma vez, Pai, na maneira que encontramos aqui, nos refugiando em Ti, que és o nosso absoluto esconderijo, Pai. Venho pedir a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, Pai. Que Teu Espírito Santo possa ir àqueles que não puderam estar aqui, Senhor. E possa ir de encontro ali e fortificá-lo cada vez mais na Tua presença, Pai. Fortificando na Tua palavra, Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podei-vos sentar, irmãos. Amém. Ele é maravilhoso, nosso Deus. Amém? É como diz o irmão, é muito ruim mesmo sem retorno, né? A gente vai organizar esse negócio aqui. Eu acho que não, eu acho que é lá atrás. É lá atrás. É o irmão Temos que está ligado ali, eu acho. Que eu deixei baixo. Realmente fica-se um pouco sem retorno. Aí, irmão, aí administrador, vamos organizar, né? Lá o nosso pastor, os irmãos têm pedido aí para que fica melhor para vocês que toca, que canta. A gente dá uma a gente pensa que não está ninguém escutando. Aí atrás está escutando bem? Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Então não, né, irmã? Ó, a irmã Sara não está escutando bem aí atrás. Aumentaram um pouquinho. Eu sei que eu também não estou. Eu estou percebendo que está um pouco baixo esse som, não? Aí abaixo. Aí quem mais não está escutando bem atrás? Aí da porta dá para escutar? Dá para escutar? Quando eu começar a gritar aí, escutar melhor. Louvado seja Deus, amém? Eu lembrei agora do pastor Febrônio lá no Encontro Nacional. Tem alguns que são mais explosivos, sem educação da fala. Talvez eu seja um desses, né, irmão Nilton? Às vezes somos mal educados e começamos a gritar, né? O fôlego vem. Deus tem ajudado a você, irmãos? Amém? Deus é maravilhoso, amém? Ele permanece fiel à sua palavra. Você crê nisso? Ana Cleide não pôde estar conosco, né? A gente teve uns procedimentos médicos. Essa semana foi bem, assim, teve algumas situações difíceis, e nós cremos no poder de Deus. Isso não faz nenhuma forma baixar a cabeça. Talvez o diabo, né, coloca situações
mas o cristão, ele está firme na palavra de Deus. Amém? Eu disse ao médico essa semana: doutor, eu sei, tudo bem, a medicina, o quadro, eu não estou olhando para quadro aqui, eu estou olhando para uma promessa de Deus. E a promessa de Deus prevalece. Você crê nisso? A promessa da palavra prevalece. Eu creio fielmente que Deus está tudo sobre o controle. Amém? Louvado seja Deus. E ontem eu tive um sonho, consegui dormir depois de muitas noites assim acompanhando. E ela estava no Hospital Santa Terezinha, internada aí uns dias. Eu tive um sonho que nós vencíamos o inimigo. E a gente vence pela palavra. Na realidade, Cristo já venceu lá no Calvário. Você crê assim? Cristo já venceu toda a cilada do diabo. Amém? E nos faz somente nos render mais a Deus. Amém? As batalhas vêm, mas as batalhas só levam o cristão mais aos pés de Cristo. Você crê assim, irmãos? Amém? Então, ela está lá um pouco, lá está bem melhor, graças a Deus. E foi preciso tirar um líquido ontem. E eu acompanhei até a sala depois de retirada do líquido. Deus não vai ter mais nada ali naquele pulmão. E graças a Deus, o pulmão está bom, graças a Deus. O médico disse: olha, o líquido está limpo, graças a Deus. As orações estão sendo ouvidas, irmãos. As orações, Deus está à frente. Continue nessa fé. A fé, a unidade da fé em Jesus Cristo nos faz vencer. Você crê assim? Ele é fiel na sua palavra, ele sempre cumpre, e nós cremos que ele sempre cumpre a sua palavra. Amém? E nós vemos aqui nesta noite, Davi, no Salmo 32, em oração. Você encontra conforto orando a Deus? E na oração ele encontra conforto em Deus. Na oração ele encontra segurança em Deus. Nós encontramos aquilo que necessitamos em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos Davi no Salmo 32, o verso 7 e 8, Deus ali pulou para Jó aqui. Salmos 32, repetindo a palavra, versos 7 e 8. Davi orando. Tu és... Quem é o lugar que Davi estava falando? Tu és o lugar em que me escondo. Tu és Deus, Senhor, é o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esconderijo é a palavra do Senhor. Ele é o teu escudo? Esconderijo é o nosso Senhor. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ali, que coisa boa é servir a Deus, irmãos. O esconderijo, preservar, alegrar, tudo isso nós encontramos nele. Vale a pena servir a esse Deus? Amém? Ele nos alegra, ele nos preserva da angústia, ele nos guarda, ele é o esconderijo, louvado seja Deus. Aí complementa ainda mais. Instruir-te-ei.
Você ama a instrução de Deus? Instruir-te-ei, louvado seja Deus, e ensinar-te-ei. Você crê que Ele é que te ensina? É o Espírito Santo que nos faz lembrar da sua palavra. Louvado seja Deus, amém? Ele instrui, Ele ensina o caminho que deve seguir. Quem foi que te ensinou a caminhar nessa mensagem? O Espírito de Deus é que nos ensina, é que nos instrui. Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Ele nos traz alegria, ensina, instrui no caminho certo. Oh, vale a pena nosso Deus, amém? Aí ele continua dizendo a resposta a Davi. Ele tem respondido também no seu coração: guiar-te-ei, ó Davi, eu vou te ensinar, eu vou te instruir e eu vou te guiar. Agora veja como ele guia Davi. Isso também serve para a noiva. Como é que ele faz? Louvado seja Deus. Ele guiar-te-ei, Davi, com os meus olhos. Ei, o olhar de Jeová olhando você, te protegendo, te guardando, te ensinando, tudo é Ele. Louvado seja Deus. Você pode se sentir seguro nele. É a segurança total nesse Deus. Por mais que o quadro seja difícil, há segurança no Deus. Louvado seja Deus, amém? Escudo nosso é o Senhor. Louvado seja Deus, amém? Guiar-te-ei com os meus olhos. E que coisa maravilhosa é essa? Ser guiado com os olhos de Jeová, com os olhos de Deus. Louvado seja seu santo nome, amém? Você sente como Ele é maravilhoso? Então veja, irmãos, nessa mensagem, essa mensagem foi pregada no ano de 25 de fevereiro de 58, o olho de Deus. O olho de Deus. Para o Deus Todo-Poderoso guiar a Davi, ele prometeu guiar com os seus olhos. É promessa dele? A palavra dele se cumpre? Louvado seja Deus. Como é bom ser protegido, guiado com o olhar do Jeová, amém? Do nosso Deus, porque Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe todas as coisas, amém? No Evangelho de São João, no capítulo 5, no verso 19, ele diz: em verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que o vê o pai fazer. O que é que ele quer dizer isso? Que os olhos dele são os olhos de Jeová. Amém? Você crê que os olhos de Jesus eram os olhos de Jeová? Só podia ser. Louvado seja Deus, amém? Só podia ser os olhos de Deus guiando. Só podia ser em Cristo os olhos de Jeová. As ações o mostram. Se não credes nas minhas palavras, verifique o que está acontecendo. Louvado seja Deus, amém? O cego vê, o coxo anda. Ei, o discernido pensamento, só o olho de Jeová pode ir lá e mostrar. Louvado seja Deus, amém? O maior sinal messiânico, ver por dentro, lá no interior, só Jeová pode ver, amém? Louvado seja Deus. E ele mostrou esse sinal muitas e muitas vezes, que era o olho de Jeová através dele. Ele faz igualmente. Louvado seja Deus, amém? O olho de Jeová está olhando para nós, adorando, servindo, em gratidão, aleluia. Você crê que os seus passos é guiado por ele?
Antes de você sair para adorar, ele já estava vendo. Louvado seja Deus, amém? Um dia Jesus Cristo estava numa reunião. Uma reunião, o grande olho de Jeová. O olho de Jeová é mais forte do que tudo. Amém? Os homens criam aparelhos ópticos para ver aquelas minúsculas partes, né, da matéria, das células, para estudar as células, para estudar aquelas menores, a visão óptica. E Deus permite que suceda aquilo ali para ajudar, né? Mas o grande olho de Jeová não precisa, ele vê ali, louvado seja Deus, amém? Antes de vir qualquer coisa, ele já tem visto, louvado seja Deus, amém? Você crê assim? Louvado seja o seu santo nome. Aumenta até as imagens, vê as pequenas partículas, mas Deus vê além daquelas células. Louvado seja Deus. Ele coloca: eu amo essa fala de Davi. Eu amo alguém dizendo que o seu esconderijo é na palavra. Ele começou dizendo isso, né? Tu és o lugar em que me escondo. Ele disse: eu amo alguém ter essa determinação na palavra de Deus, amém? Você também ama? Louvado seja Deus, amém? Alguém decidir pela palavra, eu amo isso, louvado seja Deus, amém? Então, essa convicção, essa segurança, como gosto de pensar que temos um esconderijo. Aleluia. Você também gosta de pensar que tem onde você ir e ter segurança? Não é de quatro paredes, não é de um sistema religioso, não, mas é na palavra que há o esconderijo. Louvado seja Deus, amém? Eu amo saber que temos um esconderijo. Louvado seja Deus, amém? Isso te dá confiança, isso te dá alegria, saber que é um mundo cheio de pestilência, de mal, há um lugar seguro. Louvado seja Deus, amém? O homem aí está atônito, temores de terra, enfermidades, né? Não sabe nada, não sabe para onde está indo, não sabe onde esconder-se, mas a noiva sabe onde esconder-se. Louvado seja Deus, amém? Sabe porque você veio para a palavra? Porque o olho de Jeová lá no seu coração mostrou a palavra a você. Louvado seja Deus. Mostrou isso a Davi. O olho de Jeová mostrou a Davi um esconderijo. O olho de Jeová mostrou a você uma segurança. Louvado seja Deus, amém? 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro, mas não serei abalado. Por quê? Porque Ele é o meu esconderijo. Ele me abriu os olhos para esconder-me nele. Louvado seja Deus, amém? Oh, que Deus maravilhoso, amém? Você ama esse Deus, você sabe que Ele está aqui esta noite. Louvado seja Deus, nosso esconderijo está aqui esta noite. Louvado seja o seu santo nome. Eu amo isso, que nós temos um esconderijo. Sabe onde é esse esconderijo? Na presença de Deus. A presença de Deus. Nós podemos esconder das coisas do mundo na presença de Deus. Nós podemos esconder dos problemas na presença de Deus, amém? Ele nos guiará com o seu olhar. Ele é escudo,
né? Ele é proteção, Ele é alegria e ainda é o nosso guia. Louvado seja Deus. E que guia precioso, e que guia maravilhoso, porque esse guia nos leva à vida eterna. Louvado seja o seu santo nome. O grande olho de Jeová. Jesus estava olhando através dos seus olhos. Jesus estava olhando através dos seus olhos. Esse S é maiúsculo. Dos olhos de Jeová. Amém? Era certo. O que ele falava sucedia. Porque era Deus mostrando. Louvado seja Deus. Amém? Deve ter sido através dos olhos de Jeová que ele estava olhando quando Simão apareceu. Simão todo nervoso, né? Agitado. Era agitado Simão. E às vezes nós nos comportamos assim também, às vezes agitados, as pressões. Simão, quando Jesus Cristo começou a chamar os seus discípulos, ele chama, você crê que ele continua chamando? Ele chama os seus filhos, e ele chama com a sua palavra. Louvado seja Deus, amém? Então, quando Jesus Cristo começou a chamar, eu quero é esse mesmo, nervosinho. Eu vou tratar com esse aqui é meu. Eu vou tratar com ele. Louvado seja Deus, amém? Deus tratou com um enganador chamado Jacó, né? Porque ele viu antes de um átomo existir, ele já tinha visto que Jacó iria valorizar o Espírito Santo, a primogenitura. Louvado seja Deus. Foi o olhar de Jeová. Louvado seja Deus, amém? Eu amei a Jacó. Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer para o seu irmão: Jesus amou a você. Jesus amou a você. Porque ele mostrou essa verdade, é o amor dele. Louvado seja Deus. Ele viu que você creria. Ele viu que você receberia esta fé. Louvado seja Deus, amém? Pedro já estava saturado, né? Tanto enganador tinha aparecido, não era? Dizendo ser Jesus. Tanto dizendo já ser o Messias. Aí quando Pedro, os verdadeiros amigos são aqueles que te levam para a palavra, sem mistura nenhuma. Esses são os verdadeiros amigos que te levam a amar a palavra de Deus, amém? Ei, você ama esses amigos? Os que te levam a crer, a fortalecer na fé. Louvado seja Deus, amém? Verdadeiros amigos chegam nas horas, amém? Louvado seja Deus. Eles estavam saturados, né? Que tantos enganadores. Eu imagino que quando for dizer, tem um homem aí, um profeta, e Pedro, será que... E Pedro disse: mas já vieram tantos dizendo que era o Messias, será mais um impostor? Será mais algum? Ele foi lá ver, né? Foi lá ver. E quando viu, ei, que coisa maravilhosa, o olho de Jeová botou lá no coração do Pedro. O olho de Jeová não viu as fraquezas nervosas de Pedro, ele viu no seu coração que ele creria. Louvado seja Deus, amém? É aí que Deus vê, no coração. Esse aqui é meu, isso aqui vai ver, eu vou abrir os seus olhos. Louvado seja Deus, amém? E quando ele chegou diante a Jesus, a manifestação do sinal messiânico, louvado seja Deus, a manifestação do Messias, o olhar de Deus tão forte, foi lá dentro, bem no interior, passou todas as barreiras,
Foi lá dentro onde se crê. Lá mesmo, dentro no interior, é onde se encontra fé. Louvado seja Deus, amém? Não era algo aparente. Louvado seja Deus. Ele disse: eram os olhos de Jeová que ele estava olhando quando Simão apareceu. Não podia ser os olhos de um homem normal, eram os olhos de Deus. Louvado seja Deus, amém? Apesar que ele estava no corpo físico, né? Estava naquele corpo físico, mas Deus o mostrava tudo. Louvado seja Deus, amém? Aquilo que ele teria necessidade de mostrar, ele estava mostrando. Louvado seja seu santo e precioso nome. E ele lhe disse: seu nome era Simão. Ó, nunca tinha visto Jesus. Você imaginou alguém chegar para você, né, e nunca te viu antes e dizer: tu és Simão, Pedro, tu és Simão, tu és fulano, tu és fulano, né? Não era o olhar normal, não era o olhar de um homem normal, era o olhar de Deus realmente, era o olhar de Jeová, amém? Ele disse: seu nome era Simão, e que iria mudá-lo para Cefas. Tu vai passar de um nervoso, né? De um Simão nervoso para um que vai batalhar com esta fé. Louvado seja Deus, amém? Cefas. Ele disse até o nome de Pedro, seu nome, o nome do seu pai, o nome do pai de Pedro, Jonas. Opa. Mas era isso que o Messias ia dizer, ia discernir. Esse era um sinal do Messias, né? Que olhar bem no interior. Deve ter sido através dos olhos de Deus que ele estava olhando. Que ele estava olhando. Ele quem? Jesus. Deve ter sido através dos olhos de Deus que ele estava olhando. Felipe vendo as manifestações de Deus, o Messias. Aí Felipe, vou atrás do meu amigo Natanael. Eu tenho um amigo ali, eu vou apresentar essa palavra. Vou atrás do meu amigo Natanael. Foi lá até Natanael. Natanael, há um pregador ali, Natanael, que falou tudo da vida de Pedro. Ele chega lá e ele fala, né, sem nunca ter contatos, nunca ter visto. Ele fala tudo da vida dele. Vamos lá? Eu creio que é o Messias. Messias é Deus. Messias é Deus para um verdadeiro israelita. Vamos lá. Vamos lá, Natanael. Natanael, será? Pode vir coisa boa do lado de Belém, hein? Era a conversa, né, que se espalhava. Belém não era bem visto. Mas o olho de Jeová disse: é de lá mesmo que vai vir o Messias. Louvado seja Deus, amém? É daquele lugar mesmo pequeno que ali vai vir o Messias. E tu, Belém, que é a última das cidades, mas era de lá que veio o Salvador. Louvado seja Deus, amém? Era a menor das cidades, Belém. Enquanto os homens via com os olhos sendo a menor, Deus via com os olhos sendo a maior, porque de lá viria o Messias. Louvado seja Deus, amém? De Belém veio a salvação. Louvado seja Deus, amém? Quem foi que os olhos que viu isso? De Deus, o olho de Jeová.
Louvado seja Deus, amém? Chegou toda a religiosidade, chegou toda a sociedade. É daquela pequena cidade que vai vir o Messias. Louvado seja Deus, amém? Mas ele tinha os olhos dos simples para ver. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É bom tornar simples diante dele, porque ele mostra a esses. Louvado seja seu santo nome. Natanael, vamos lá. Paz. Natanael, venha e veja. Você vai, quando você vê, você vai dizer algo. Apenas Deus quer que nós fizemos a nossa parte. Ele diz, venha. Você, estou aqui. Você aceitou o batismo? Estou aqui. Venha, e você veio. Louvado seja Deus, amém? Venha, Natanael. Dá o seu primeiro passo. Aí você depois vai dizer algo. Venha e veja. Ei, somente pelo Espírito, somente pelo olho de Jeová poderia ver aquilo. Louvado seja Deus. Pelo olho da religião não via, pelo olho da teologia não via, mas pelo olhar de Deus sim, podia ver. Louvado seja Deus, amém? Pelo olho da sociedade eu vou nada naquele lugar. Pelo olho humano, que o homem perdeu o seu olhar correto lá ali no jardim do Éden, quando veio o pecado, ele perdeu a visão. Mas Deus veio restaurar. Louvado seja Deus, veio abrir olhos. Você está alegre porque ele abriu seus olhos para crer nessa verdade. Louvado seja Deus. Venha e veja. Natanael foi meio escaldado. Quando nós chegamos, né? Nós chegamos aqui um pouco escaldados. Será que essa mensagem é a verdade mesmo? Hein? Essa mensagem é a do entardecer mesmo? Aí venha, veja, venha. Ei, somente o olhar de Jeová pode mostrar entre as linhas da palavra. Louvado seja Deus, amém? A linha teológica só cega cada vez mais. Só cega cada vez mais a linha teológica. Mas o revelado de Deus só abre os olhos para a fé cada vez mais. Louvado seja Deus, amém? Eu vou, tá bom, eu vou, Felipe. Eu vou, mas eu vou sentar lá atrás. Vou ficar lá por trás, como não quer nada, né? Um pouco desconfiado. Vou ficar ali observando, lá de trás. Irmão Denis, quando eu cheguei a primeira vez, eu sentei lá atrás, no último banco. Eu vou ficar aqui escutando. Louvado foi com você, com cada um de nós. Louvado seja Deus, amém? Mas Deus já tinha visto que você iria receber essa fé. Ele propiciou, aleluias. E guiar-te-ei. Ele, o guiar dele. Louvado seja Deus, amém? Aí ele sentado lá. Isso, israelita, em que não há dolo. Esse é um israelita. Esse não há engano. Ei, será revelado a esse. Louvado seja Deus. Eu abrirei os olhos desse. Louvado seja Deus. Ele viu. Foi o olhar de Jeová em Jesus. Foi, porque ele conhece quem crê. Louvado seja Deus. Antes mesmo de se manifestar, ele sabe o que você queria. Louvado seja Deus, amém? Ele já estava com seus olhos aí, lá na religião, lá num sistema, pensando que está adorando a Deus, lá na igreja católica ou em qualquer outro sistema. De repente ele veio, ei, eu vou te dar uma visão, eu vou abrir os seus olhos com os meus olhos. Louvado seja Deus, amém? Não podemos nos achegar sem Ele. O que faz ter decisão é Ele. Louvado seja Deus, amém? É um israelita em quem não há dolo. Está falando comigo? É comigo? Essa palavra falou com você? Essa palavra falou na sua alma?
É com você. É com você mesmo. Louvado seja Deus. Amém. Veja isso. O olho de Jeová. Não poderia ser outra coisa senão o olho de Deus. Quando Natanael foi trazido por Filipe à sua presença, somente venha a presença dele. Não é verdade? Somente chegue, permita a presença dele entrar na sua alma, somente isso. Louvado seja Deus, amém? Eis um israelita. E ele perguntou: de onde tu me conheces, Rabi? Natanael, Filipe, tu não disse nada, né? Não. Não. De onde me conheces, Rabi? Tipo, sabe? Porque você viu que ele era um israelita onde não há engano. Porque só Deus pode ver isso. De onde me conheces, Rabi? Aí veio o olho de Jeová. Antes que Filipe te chamasse. Antes de Filipe te chamar, Natanael, eu vi. Ele não disse outro olho. Eu te vi. Era Jeová que estava falando. Eu te vi. Ele nunca teve contato com o corpo físico de Jesus. Primeira vez, com o corpo físico de Filipe, encontro ali. Eu te vi debaixo da figueira. Como é bom ele ver a nós buscando a sua presença. Ele se revela. Louvado seja Deus. Eu te vi, Filipe. Foi o olhar do eterno. Foi o olhar de Deus. Estava lá com os discípulos. Estava vendo Natanael debaixo da figueira orando. Louvado seja Deus. Amém. Ele mostrou a sua onipresença. Louvado seja Deus. Amém. Esse israelita aí, isso aí crê. Ele estava lá debaixo daquela figueira orando. Ei, louvado seja Deus, amém? Filipe, rapaz, não disse isso somente como eu era, mas disse o que eu estava fazendo também. Me disse, não é essas revelações, né, essas brincadeiras que estão fazendo aí fora. Era realmente Deus, era realmente o olhar de Jeová. Louvado seja Deus, amém? Porque tem muitas revelações aí fora, né? Ei, Deus me mostrou, jovem. Deus me mostrou que você vai ser a jovem para casar comigo. Mas quando Deus mostra um, também mostra o outro. Louvado seja Deus, amém? Deus sempre faz. Ele não faz nada assim, não faz nada aleatoriamente. Ele faz com convicção, com confirmação. Louvado seja Deus, amém? Ele confirmou essa fé no seu coração. Louvado seja Deus, amém? Por isso que você estou convicto, porque essa fé foi confirmada no seu coração. Louvado seja Deus, amém? Filipe disse: Natanael, agora eu creio, eu agora vejo, eu agora sei, eu agora vejo que ele é o Messias. Louvado seja Deus, amém? Eram os olhos de Jeová. Louvado, os olhos de Jeová. Louvado seja Deus, amém? Você crê que foi os olhos de Jeová que te buscou? Você crê que foi os olhos de Jeová que te trouxe a palavra? É os seus olhos. Louvado seja Deus, amém? E nós sabemos que naquele tempo havia uma segregação
as 3 nações vindo lá depois do dilúvio: judeus, samaritanos e gentios. Nós estávamos na pior condição. Gentios, enganados com ídolos. Era a situação do povo fora de Israel. Aí um dia, depois dele falar do evangelho, né? Falar da palavra, sendo a palavra, falar com propriedade, louvado seja Deus, amém? Porque é que muitos iam ouvir sábio, aqueles rabis sabiam que tinha sabedoria desde criança, porque ele ensinava já no tempo, quando criança, já ensinava aos doutores, louvado seja Deus. Já era perceptível que ali era Deus, eram os olhos de Jeová ensinando, louvado seja Deus, amém? É isso, desde criança já ensinando. Quase 12 anos, né? Já estava ensinando a palavra feita carne. Louvado seja Deus. Você pode colocar sua mão sobre essa palavra. Eu creio que aqui está a vontade de Deus. Aqui é a palavra, é o Senhor Deus, que ela precisa estar no coração. Louvado seja Deus, amém? Para me dar visão celestial. Jesus passou o dia. Chegou o horário de meio-dia. Os olhos de Jeová viu antecipadamente que iria sair uma samaritana para ir pegar água lá no poço. Uma pecadora. Ele sabia que ela era pecadora. E ele vai em encontro daqueles pecadores que se arrependem. Louvado seja Deus, que é semente. Louvado seja Deus, amém. Os olhos da religião já condenavam. Está condenada. Os olhos da religião. Os olhos de Jeová. Eu vim trazer a graça. Eu vim trazer o perdão. Eu vim trazer a ele o pecador, a vida, pois todos estavam destituídos, todos estavam afastados. Você crê que era Jeová que estava ali? Jeová, vou me encontrar com minha filha hoje. Vou lá onde ela vai pegar água. Ei! Ele já tinha visto antecipadamente isso. Louvado seja Deus, amém? Não poderia ser os olhos de um simples profeta, teria que ser os olhos de Deus. Louvado seja Deus. Os olhos de Deus vai lá de encontro com a necessidade. Sabe qual é a maior necessidade? Vida eterna. Sei que é boa a cura, que é boa a libertação, mas tudo isso é maior, é a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? Ele ama ver seu filho saudável, adorando a Ele. Você crê nisso? Ele ajusta sempre seus filhos, louvado seja Deus, para adorar a Ele. Amém? Jesus. Discípulos vão pela cidade. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Vocês vão lá pela cidade trazer comida, Trazer comida? Mas antes eu vou alimentar a minha filha com algo espiritual. Vão lá, vão para a cidade comprar comida. Sentou. Os olhos de Jeová em ação. Sabe o que faz? Revela ao pecador. Traz a revelação ao pecador. E ali estava ele esperando. Não é o homem que procura Deus. Não é o homem que busca Deus.
É Deus que encontra com o pecador. Foi ele que clamou por Adão lá no Éden. Adão estava se escondendo, estava querendo fugir. Pode alguém fugir da presença de Deus? Não. Sentou ali. O céu já estava em festa. Você sabe que o céu já estava em festa? Louvado seja Deus, amém? De repente lá vem aquela mulher com um cântaro. Não como Maria. Maria era uma virgem. Maria era uma serva, claro. Estava servindo, indo à igreja. Né? E quando o anjo Gabriel apareceu, quando os olhos de Jeová foi lá por meio do anjo Gabriel, para trazer a mensagem do Messias. Agora era ele que estava ali, esperando o Messias. Lá vem aquela mulher, amargurada. Aquilo não fazia bem a ela. Estava triste, estava amargurada. Por que aquela mulher estava amargurada? Ela sabia, não estava na posição correta. E o Messias ficou ali. Lá vem ela. Peso. A angústia pesa. O sofrimento pesa. A angústia pesa. Desejo de libertação. Desejo de servir. Isso impressionava lá dentro. Às vezes a gente quer, diante das angústias, entrar em um sistema, entrar em uma bebida e uma droga para desafogar um pouco. Sendo ele o esconderijo, sendo ele a alegria, sendo ele que guia. Ela estava amargurada com aquela situação. Irmãos, aquela caminhada pesada, indo, esse peso era no interior, indo para o poço mais um dia, indo buscar água natural, que ela buscava todos os dias. Ia pegar água naquele poço, o poço do nosso pai Jacó. Ela tinha fé. Ela chamou o Jacó de pai. Ela tinha fé. Só que não estava na forma correta. O olho de Jeová viu aquela situação? O olho de Jeová viu aquela situação? Viu e providenciou o encontro. E que encontro! Louvado seja Deus, amém? De repente aquele homem vestido como um judeu, que nós sabemos que ele não era nem gentil, nem samaritano, nem judeu, porque nós sabemos que a sua formação foi do Espírito Santo. Louvado seja Deus, amém? Eu não sou daqui, meu reino não é daqui. E escandalizavam porque não podia ver com os olhos de Deus. Verdadeiramente nós também não somos daqui. Nós não somos daqui, nós estamos um tempo aqui. Nós somos da eternidade. É um tempo passageiro aqui, de tempo de sofrimento, de angústia. Há tempo para tudo também. Deus nos espera aproveitar nosso tempo para o que é correto. Louvado seja Deus. Só Ele pode mostrar. Só Ele pode mostrar a educação aí. Tem cuidado no tempo pedagógico. Não perca nenhum tempo lá na sala de aula. Não perca nenhum tempo, não. Vocês viram que agora, recentemente, uma professora foi pressionada lá em São Paulo. Uma professora foi pressionada por causa de uns resultados. E a professora teve um infarto.
na sala da diretoria, da área pedagógica, né? pressionando por resultado. E a professora adoeceu, teve um infarto na hora, por causa que tem que aproveitar o tempo pedagógico. Uma coisa que passa, uma coisa que termina. Ei, o melhor tempo para o cristão é ser guiado por Deus para a igreja. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Aqui é o melhor tempo que nós podemos aproveitar. Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para tratar conosco. Louvado seja Deus. Tempo reaproveitado, é assim. Louvado seja Deus. E Jesus não perdeu o seu tempo. Foi esperar lá aquela filha dele. Louvado seja Deus, amém? E lá vem ela. Ei, hoje as coisas são complicadas, né? Fosse hoje, manega, um estranho assim, sentado num canto assim, eu acho que você era a minha volta, corria. Oxe, que é isso? Um homem ali, eu vou voltar. Hoje as condições são complicadas, né? Mas naquele tempo também tinha, né? Também tinha ladrões, né? Também tinha. Mas ela continuou o poço, buscar água para o seu físico. Mas os olhos de Jeová disseram: eu não vou dar só essa água a você. Ele não é só essa água, não. Eu vou te dar uma água da vida. Ei, louvado seja Deus, amém? Então quando ela sentou ali, quando ele estava lá esperando, ele pediu: mulher, puxou o assunto. Diferente, um rabino, um mestre ali não puxava nenhum assunto não, viu? Uma samaritana, sendo samaritano não queria nem contato conosco. Os judeus ainda são assim, vocês sabem, os judeus tradicionais, eles são assim. Nós estávamos no aeroporto ali em São Paulo, né? Estávamos ali esperando o voo, eu e o pastor. Aí passou os judeus, ainda de capa preta. São os mais tradicionais. A roupa, eles são bem reconhecidos, andam de vários, andam juntos. Estava lá. Não dá atenção a ninguém, não. Os tradicionais mesmo, não dá atenção a ninguém, não. A povo diz: o povo orgulhoso. O povo orgulhoso. Você vê que José, aquela história, aquela mensagem, a crença de Maria, eles separavam porque era para preservar o sangue, para vir o Messias. Louvado seja Deus, amém? Era a preservação para que o Messias viesse de uma linhagem, e não era por sangue humano, nós sabemos disso, né? Porque é espiritual. Louvado seja Deus, amém? E ali não tinha contato não, viu? Não tinha contato não. Aí Jesus puxou o assunto: mulher, dai-me dessa água. Quando ele vem atender às necessidades, ele chama você a uma conversa na oração. Ele chama a conversa a você lá no seu interior. Começa assim, puxando o assunto. Puxando o assunto. Era a necessidade dela pegar água natural. Mas ele queria dar outra maior necessidade, que é a água da vida. Louvado seja Deus, amém? O que fez Jesus estar ali foi os olhos de Jeová, que sabia que aquela era uma filha. Louvado seja Deus, amém? O que fez Jesus chegar até você foi os olhos de Deus, que abriu seus olhos. Louvado seja Deus. O pecado fechou, mas ele veio abrir. Louvado seja Deus, amém? Você ama esse Deus que abriu seus olhos? Com os seus olhos. Ele só abre com os seus olhos. Nunca podemos ver pelo olhar da religião. A gente já vai terminar. Irmãos, vemos muito bem que eram os olhos de Jeová que estavam em Moisés. Você crê nisso? Moisés lá do palácio lá, poderia ser o próximo faraó.
ele viu lá Gósen, ele viu ali o povo escravizado, e lá dentro há algo especial com esse povo. Algo era a visão de Deus, de um libertador. Louvado seja Deus, amém. Aquele povo, algo especial que me atrai naquele povo. Eu pensei, esse futuro faraó vai ser diferente. Ele protege tanto os israelitas, ele protege tanto a ponto de matar um momento. Quanto ele via que era a nação de Deus, o olhar de Jeová em Moisés via que no seu profeta, porque os olhares de Deus, o olhar de Deus vem nos seus profetas. Louvado seja Deus. Olho de profeta, ver além. Louvado seja Deus, amém. Olho de filho de Deus, ver além. Sabe por que você viu o batismo correto? Porque foi o olho de Deus através de você. Louvado seja Deus. Sabe por que você vê a palavra, a mensagem? Porque é o olho dele em você. Louvado seja Deus, amém? Veio no profeta e se revelou aos seus filhos. Louvado seja Deus, amém? Enquanto ele olhava como povo de Deus, como a nação de Deus, Faraó estava olhando como o povo escravo. Qual era o olhar que estava certo? O olhar do profeta de Deus, amém? Você pôde ver que Deus mostrou na palavra ao mensageiro desta era. Era o olho de Deus, era. Louvado seja Deus, amém? Ele escreve em Apocalipse capítulo 5. Hein? Os 7 espíritos, os 7 olhos. Ei, era cada mensageiro, era o olhar de Deus. Louvado seja Deus, amém? Enquanto o olhar da religião estava em Paulo, ele não podia ver Jesus, o Messias. Mas quando o olhar de Deus, lá naquela coluna de fogo, veio, ele pôde ver que aquele era o Messias. Eu sou Jesus, louvado seja Deus, amém? Ele pôde ver que Jesus é o Messias. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, cada um foi um olhar de Deus em cada era, em cada tempo. Louvado seja Deus, amém? Deus olhou com seus olhos sobre aquele pescador lá na primeira era. Louvado seja Deus. O mesmo Deus veio com seus olhos e mostrou a Lutero. Louvado seja Deus. Isso não dependia de estudo humano. Ele mostra ao analfabeto, ele mostra quem ele quer, ele mostra ao estudado. Lutero era estudado, e Lutero começou a ver: isso não é o corpo de Cristo, isso não é o sangue de Cristo, literalmente é uma representação. Era o olhar de Deus para aquela era. Louvado seja Deus, amém? Tem gente que gosta de levar para os extremos. Deus está na centralidade das coisas. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, cada mensageiro era o olhar de Deus. Olha, é o olhar de Deus guiando. Você viu que o olhar de Deus guiou a Davi? Em cada era o olhar de Deus guiando aos filhos em cada era. Louvado seja Deus, amém? E o olhar de Deus na última era teria que ser de uma restauração. Seria que ser ao olhar da mesma primeira era. Louvado seja Deus, amém? Que Deus mostrou a Paulo. Eu não aprendi de mim mesmo. Não aprendi de homem algum. Eu aprendi de Deus. O profeta também aprendeu o que Paulo viu. E Deus ensinou a ele também. Louvado seja Deus. Ao batismo correto, a olhar ao batismo correto, a olhar a ceia correta, a olhar a adoração correta, a olhar que há um só Senhor, um só Deus, como Paulo viu. Louvado seja Deus, amém? A fé restaurada é o olhar de Deus para esta era. Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer isso? A fé restaurada é o olhar de Deus para a era. Louvado seja Deus. Esta é a era de restauração da fé. Eu vou ensinar a minha filha como adorar. Sabe por que ele vem com seus olhos? Ele quer receber a sua adoração. Vou ensinar ela como adorar. A samaritana pecadora.
Vou ensinar ela como adorar. Ele entrou na conversa, chamou a atenção na conversa. De repente, um sacudir de Deus nos seus pensamentos. Que ele foi lá no pensamento dela e revelou os seus segredos. Foi lá no pensamento dela e um sacudir de Deus. Aí os olhos começaram a se abrir. Ele vem com o seu sacudir em nossa alma e começa a ver a fé para a hora. Louvado seja Deus, amém. Enquanto os religiosos estavam condenando ela, condenando a ele, vejo que és profeta, vejo que és profeta, louvado seja Deus. Enquanto o doutor fulano, o rabi, estava condenando, tem por pai ao diabo, és príncipe de Bezebu, estava acusando, eles vejo, ele abriu, foi ele que abriu, ao falar com ela, a entrar em contato com a sua alma, vejo que és profeta. Quando ela percebeu que ele é profeta, quando ela percebeu isso, mas me diz uma coisa, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar, né? O samaritano diz que é aqui, mas onde é mesmo? Onde é mesmo? É aí que eu quero, é aí que eu vim. Eu vou ensinar, eu vou guiar, adorar correto. Louvado seja Deus, amém? Era um tempo que nem Jerusalém, nem Israel, mas o Pai espera aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, amém? Você adorou em espírito, você adorou na verdade. Tem muitos só que adorar acha que está só adorando no espírito, não, tem que adorar na palavra que é a verdade. Louvado seja Deus, amém? Discernimento da verdade. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, aí o olhar de Deus, irmão Francimar, essa minha filha está ali no pecado, mas agora eu vou ensinar ela como adorar corretamente. Sabe para que ele vem? Sabe para que ele nos veio? Para nos ensinar a adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, amém? Você está aqui para isso? O olhar de Deus ensinou a ela a adorar corretamente. Você crê que foi o Jeová que ensinou? Foi Jeová que ensinou? Ei, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Aí Jesus recebeu. Jesus recebeu, adore em espírito e em verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adorar a Jesus na revelação da sua palavra era adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Você veio com esse coração para adorar a Ele em espírito e em verdade. Ele tem guiado a você. É prova que Ele tem guiado a você, porque Ele te guiou para a palavra. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Você ama esse Deus maravilhoso? Oh, como é bom, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é o nosso ponto de encontro, que é o nosso esconderijo. Senhor, nós estamos seguros em Ti, na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra para o dia é a segurança. E nós temos que a palavra para hoje é a restauração, através da fé. Louvado seja Deus. O Senhor tem guiado a sua noiva, Pai, para adorar corretamente, para servir corretamente, preparando para o arrebatamento, Pai. Nós cremos assim, que o Teu Espírito, que o Teu olhar, que abriu o entendimento para essa palavra, possa continuar nos guiando até a eternidade, até o encontro com o Senhor, Pai. Aqui nós estamos encontrados em Teu nome santo. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. E o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente. Essas três características estavam no Messias. Foi identificado em Jesus Cristo a onisciência. Foi identificado em Jesus Cristo a onipresença. Foi identificado em Jesus Cristo a onipotência. Por isso poder saía de Ti. Por isso virtude saía de Ti. Por isso cura saiu de Ti. E continua agora saindo de vozes, que é a Tua voz aqui. A Tua noiva é a Tua voz aqui. O Teu povo é as Tuas mãos aqui, Pai. Nós pedimos, Senhor onisciente. Nós pedimos, Senhor onipotente. O Senhor está aqui.
O Senhor pode ir agora lá onde está minha esposa. Creio. Isso não é nada é impossível a ti. Nós cremos que o Senhor pode ir ali e colocar suas mãos santas, poderosas, ali e fazer a tua obra. Creio que o Senhor já fez. Nós pedimos que ajude a cada um de nós a fortalecer cada vez mais na fé, a permanecer nessa verdade, Senhor. Nós pedimos a bênção sobre o nosso pastor, que o Senhor continue guiando o nosso pastor, Senhor. Está trazendo está vindo esta semana, Senhor. Que o Senhor continue sendo guia, Pai, protegendo, guardando, Pai. Amanhã nós estaremos ainda indo ali em Patos, Senhor. Creio que o Senhor está nos guiando, Senhor. Creio que o Senhor está nos guardando. É esconderijo, sim, Pai. Eu testifico pela palavra que o Senhor é o nosso esconderijo, é a nossa proteção. Nós estamos confiadamente na tua palavra, Senhor. Pai, guia nossos passos. Guia aquele médico, Senhor. Já vi resultado positivo hoje. Deus começou a melhorar. Ei, o Senhor vai melhorando a cada dia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor já operou, Senhor Jesus. Continue nos ajudando com tua mão poderosa. Nós nos rendemos. A força em ti. Nós oramos, nós clamamos, porque a ti é a nossa força. Em ti é a nossa segurança. Em ti é o nosso escudo, Pai. Abençoa cada um de nós. De volta aos nossos lares, convictos, certo que a tua força prevalece, que o teu poder prevalece, Pai, sobre as astutas ciladas do diabo. O Senhor já tem determinado o fim do diabo. Louvado seja teu santo nome. Nós cremos que o Senhor veio desfazer a obra infrutíferas. O Senhor já veio fazer, Pai. Nós pedimos a tua bênção. Cuide de cada filho teu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia. Deus vos abençoe, irmãos, e até quarta, se assim o Senhor nos permitir. Dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei de asas, não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao pedido do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Assim me bastará.
deixarei ser tão ao léu. Não quero saber de ficar onde eu morei. E asas não precisarei, foguete eu disco voador. Apenas eu atenderei ao pedido do Senhor. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová.